Olá, boa noite. Eu sou a professora Rafaela Alban, membro do Instituto Baiano de Direito Processual Penal, nosso IBADPP, e hoje a gente vai ter a honra de receber aqui o professor doutor Paulo César Busato. Eu estou aguardando só ele chegar aqui para a gente dar início à nossa live. Deixa só ele aparecer aqui que eu já acrescento e a gente começa o debate. O nosso tema hoje são as implicações jurídico-penais da transmissão do Covid-19. Vamos ver aqui se ele já entrou, que eu já acrescento ele. Olá, tudo bom, Paulo? Tudo bem? Boa Tudo noite. bom? Boa noite. Eu já apresentei aqui nosso tema, que a gente vai falar das implicações jurídico-penais do Covid-19, né, da transmissão do Covid-19. E antes da gente começar, eu queria te agradecer imensamente por ter aceitado aqui o convite, participar da live do IBADPP comigo. Vou apresentar o professor Paulo César Busato, que com certeza nem precisaria ser apresentado porque todo mundo conhece, mas não custa nada fazer uma síntese desse currículo fantástico e invejável, né, do professor. Paulo Busato, ele é procurador de Justiça do Ministério Público do Estado do Paraná, é professor de Direito Penal da Universidade Federal do Paraná, autor de diversos livros, diversos artigos jurídicos no Brasil e no exterior, né? Ele é especialista em Direito Penal Econômico pela Universidade de Coimbra, em Portugal, mestre em Ciência Jurídica pela Universidade Vale do Itajaí, doutor em Problemas Atuais do Direito Penal pela Universidade Pablo de Olavide, em Sevilha, na Espanha, e pós-doutor em Direito Penal pela Universidade de Valência. Um dia eu chego lá. Um dia eu chego lá. Já chegou, já chegou. Eu tive a honra de conhecer o professor Paulo Busato no âmbito de um curso que fizemos na Universidade de Göttingen, na Alemanha, e desde então eu tenho a possibilidade de debater com ele um pouco, né, de desfrutar um pouquinho desse conhecimento jurídico. Já participamos de coletânea de livros, né, que eu contribuí aí com as coletâneas de livros promovidas pelo grupo de estudo do professor Paulo César Busato. Paulo César Busato também participou da minha banca de mestrado e de doutorado, e também tive a enorme honra de ele ter feito o prefácio do meu primeiro livro. Então, vou explicar aqui o tema e a importância do tema, Paulo. Depois eu passo a palavra para você Tá e bem? a gente faz um bate-bola. Vou apresentando uns casos concretos e a gente vai discutindo o tema em cima dessa possibilidade. É. Qual a importância do tema, né? Por que falar das implicações jurídico-penais da transmissão do Covid-19? A gente vive numa realidade, eu vou passar os números, né? Segundo os dados estatísticos do Ministério da Saúde, hoje a gente tem 772.416 casos confirmados de Covid-19 aqui no Brasil e 32.913 mortes. Com números mais atualizados em outros sites, a gente chega em uma margem de quase 800 mil casos e 40 mil mortes. O Brasil é o segundo país com maior número de infectados, fica atrás apenas dos Estados Unidos, e a gente vivencia uma realidade de absoluta falta de comunicação, simultaneamente a um excesso de comunicação, porque a gente tem uma situação em que os governantes, eles não dialogam, eles não coincidem nos seus diálogos, e a população fica completamente à margem de incertezas, né? Em situações de lockdown, que logo depois deixam de ser decretados, de estados ameaçados de lockdown, de governadores, prefeitos, que fazem medidas assim esporádicas com relação ao isolamento social e ao mesmo tempo impõem cumprimento de isolamento social de forma desconexa para a população, utilizando o direito penal como um instrumento de coação, de ameaça. Temos um presidente que é completamente omisso e, ao mesmo tempo, descumpre as regras estabelecidas pelo próprio Ministério da Saúde. Então, vivemos uma situação extremamente complicada e faz com que o debate a respeito do Covid-19
da possibilidade ou não de utilização do direito penal diante dessa possibilidade de transmissão, de isolamento, de lockdown, seja um discurso atual e necessário. Então, por isso a escolha do tema. Então, como é que faremos? Eu passo a palavra agora ao professor Paulo César Busato para sua explicação e depois eu retomo a palavra para poder apresentar alguns casos práticos para a gente poder discutir se poderia sim ser utilizado o direito penal, qual seria o enquadramento jurídico adequado diante dessa situação. Se alguém tiver alguma pergunta, pode colocar aqui no chat, que eu vou passando as perguntas ao final da conferência para a gente poder debater. Tá certo? Então, com a palavra, Paulo César Busato. Bom, eu tenho que primeiro agradecer a professora Rafaela Alban, professora que eu acompanhei a formação acadêmica bem de perto, nas bancas, como ela disse, acompanhei os trabalhos, acompanhei a confecção dos trabalhos antes disso, né? Já as ideias do trabalho que estavam quando nos conhecemos na Alemanha, e desde então venho acompanhando sempre e vendo o crescimento exponencial dos trabalhos dela, da qualidade e a precisão das suas observações no âmbito do direito penal. Então, é para mim uma satisfação. Ela, sempre que me convidar, estarei presente. Fiz muitos amigos aí na Universidade Federal da Bahia durante o período de formação da Rafaela, o professor Sebastião, que foi seu orientador, enfim, uma boa quantidade de professores aí, e acabou que essa relação nos permite fazer algumas iniciativas conjuntas, né? Essa é uma delas. Quando nós fizemos o contato, a proposta desse tema para reflexão foi também um pouco a propósito do fato da própria professora Rafaela já ter se dedicado a escrever sobre isso. A gente tem uma ampla coincidência nessa temática, com alguma que outra divergência, que é o ponto talvez de partida para a gente discutir depois que eu traçar um panorama mais ou menos das minhas ideias. Eu imagino que os colegas daí que frequentam o Instituto já devem estar mais familiarizados com o texto da professora Rafaela. Eu não tenho nenhum texto publicado sobre o tema, estou preparando um. Muito possivelmente vai ser incluído no livro Homenagem ao professor João Mestieri, que em breve deve sair publicado. Estou preparando um texto ainda, mas é um texto que mais ou menos resume a minha ideia, e é isso que eu queria brevemente expor para vocês, o que é que eu penso do panorama disso, para a gente poder conversar depois sobre casuística, porque eu acho que isso é o grande desespero das pessoas, professora Rafaela, deve ser exatamente a casuística, porque no volume de informações, a gente vive a era da comunicação, não é? E há um volume exponencial de informações chegando para todo mundo o tempo todo. Metade delas são fake, todo mundo sabe disso, e a outra metade não é. E nesse meio termo, o sujeito tem que se localizar, saber que tipo de práticas ele pode realizar, quais não, quais implicam em uma possível responsabilidade penal e quais não. E isso não aflige só o cidadão comum. Porque o cidadão comum, em princípio, ele vai estar majoritariamente, é o que está acontecendo com todo mundo, e o que mostra bem é essa oportunidade, né? Das outras vezes que a gente fez congresso, sempre foi presencial, né, professora? Dessa vez, a palavra presente, eu digo sempre que eu fico feliz de estar presente aqui, mas é uma presença meio virtual, né? A própria palavra presente, ela assume uma outra conotação hoje em dia, não é? Mas as pessoas, em geral, elas estão majoritariamente confinadas ou com uma restrição muito grande da sua liberdade deambulatória. Então, o risco de que elas realizem alguma conduta criminosa é baixo, porque se vocês observarem, inclusive os índices de criminalidade comum, eles caíram muito durante esse período. Justamente porque não há contato social, né? Ou reduz-se o contato social. Algumas outras criminalidades, formas de criminalidade que acontecem precisamente dentro dos ambientes confinados, estas aumentaram, né? Um índice que outro dia eu verifiquei estarrecido foi a ampliação das situações de violência doméstica, né? Porque naturalmente as pessoas estão confinadas junto com os agredidos e os agressores, não é? Isso, então, também promoveu um certo aumento. Mas, majoritariamente, as condutas criminosas acontecem fora do ambiente doméstico e essas que acontecem fora têm caído bastante
os índices de imputação. Por outro lado, não é uma coisa que aflige só as pessoas comuns, mas também aqueles que são encarregados da imputação. E aí me refiro especialmente aos acusadores, aos membros do Ministério dos Advogados, aos magistrados, aos policiais, ou seja, aqueles que estão envolvidos com a questão criminal. E manifestar-se concretamente nas situações relativas à responsabilidade penal. Estes também têm dúvidas, e as dúvidas são imputar, aqui casos imputar, é bastante complexa a questão. Então, a minha ideia era um pouco como eu vejo a situação em que nos encontramos, qual é a tática, vamos dizer assim, depois fazer um rol a maioria das pessoas que aborda esse tema faz, né, um rol de delitos de implicação, para que dentro desse quadro de delitos a gente possa trabalhar a casuística. Né? Daí, quando chegar nesse ponto da casuística, eu dou a palavra à professora Rafaela para que ela possa levantar as questões. Primeiramente, a primeira coisa a fazer é ter em mente que nós vivemos uma quadra histórica diferente, ou seja, daqui a 20 a 50 anos as pessoas se lembrarão do que houve agora, e é muito difícil para as pessoas conseguirem, enquanto fazem isso, quando digo nossas, são minhas e da professora Rafaela, mas também de todos aqueles que estudam essa temática nesse momento, muito provavelmente as nossas uma alteração, justamente porque a gente, no meio da história, não consegue estabelecer exatamente uma mais acurada da história que está vivendo. Por quê? Porque quem está envolvido no processo é decisão constantes a respeito de uma situação insegura. Por que insegura? Porque a própria ideia do que é essa doença, ou como ela se manifesta, ou como ela circula, ou o que ela afeta, ou qual é a gravidade, tudo isso é questionado e modificado dia a dia. Então é como se a gente estivesse transitando num ambiente de névoa, né? Que não tem em Salvador, mas aqui em Curitiba tem bastante, sempre, né? Muita névoa. Então é como se a gente estivesse caminhando na névoa, tentando estabelecer nesse momento certa responsabilidade penal. Todas as vezes que a gente está num ambiente enevoado a respeito de imputação, a tendência a errar, a tendência a fazê-lo mal é muito grande. Tá? A precipitação, a tentativa de dar soluções simples e rápidas para as coisas, acudindo principalmente ao direito penal, é uma tendência frequente e muito ruim. Então, o que é que eu recomendaria? Bom, o que eu recomendaria é prudência, não é? Mas como é que se faz prudência em direito penal? Eu acho que esse que é o ponto-chave. Se faz prudência em direito penal acudindo àquilo que a gente sabe que vai atravessar a névoa. O que eu quero dizer com isso? Existem certas bases de direito penal que existiam antes do Covid-19 e que seguirão existindo na mesma estrutura depois. Tá? Me refiro concretamente aos que ordenam o direito penal. Então, na hora do desespero, quando você não sabe o que fazer com o assunto de imputação, se agarra nos princípios, porque essa é a única segurança que você tem, é o único caminho que pode te guiar através da névoa até você chegar do outro lado. E é nesse sentido que eu queria convocar, pensar a interpretação dos tipos penais cujas normas, em princípio, possam eventualmente circular em as hipóteses de imputação a partir da ótica dos princípios. E é bem curioso a gente chamar a atenção aos princípios, e especialmente aqueles que são próprios de um direito penal de um Estado social e democrático de direito. Eu sempre digo isso, né, que o ponto de partida da estruturação do direito penal é
o conjunto de qualificativos do Estado, né? A gente quer um Estado social e de direito, então a gente quer um direito penal que corresponda a isso. E um direito penal que corresponda a isso é um direito penal que tem, para cada uma dessas características, um princípio que se lhe corresponde. Né? Então, quando a gente fala em Estado de Direito, traduzindo isso para o direito penal como princípio de legalidade. Quando a gente faz defesa de um Estado social, a gente está traduzindo isso como o princípio de intervenção mínima, que é o Estado que intervém onde é necessário. Né? Quando a gente fala de um Estado democrático, a gente está falando do princípio de culpabilidade. Por quê? Porque a culpabilidade é o que permite frente ao Estado. Isso quem está dizendo não sou eu. Eu estou replicando a ideia. Essa originariamente ela é do professor Mirpud, que lamentavelmente Faleceu. Ele nos deixou no dia 6 de maio, próximo passado, faleceu no dia 6. Justo o professor Mir deixou como legado e que está muito baseada nessa ideia dos princípios norteadores de um Estado social e democrático. Paulo, Poder organizar esse período, a gente deve conjugar esses princípios no âmbito da imputação. De fato. Por quê? Porque a ilusão é um processo de comunicação de sentido, designar algo levando em conta o viés a conduta que o sujeito realiza e o contexto em que... E esse contexto é o contexto da pandemia. Esse é o nosso contexto. Então, é preciso entender normas, princípios e condutas dentro desse contexto. Por que eu insisto muito nisso? Porque as pessoas dão informação e contra-informação, misturam tudo. Tudo parecem sinônimos e parecem lugares comuns. É preciso se situar um pouco. É preciso saber algumas coisas. Todo mundo sabe que o Covid-19 é transmitido pelo coronavírus, mas Covid-19 e coronavírus não são sinônimos. Né? Covid-19 é a doença e o coronavírus é o vírus que transmite a doença. Por que é importante separar uma coisa da outra? Porque existem definições dessas coisas. A Covid-19 é uma doença dada por uma variação do coronavírus. O coronavírus SARS-CoV-2. Esse é o vírus que varia de afecções assintomáticas até quadros respiratórios graves. Isso aí está lá no site do Ministério da Saúde, tá? Na OMC, né? OMS, aliás. E vamos lá. O que é isso? O coronavírus SARS-CoV-2 leva ao acometimento das pessoas da Covid-19, porém, 80% dos casos, nós já sabemos, são assintomáticos. Dos restantes 20% dos casos com sintomas, tem dificuldades respiratórias, sintomas sempre, mas uns 5% vão necessitar de suporte ventilatório para insuficiência respiratória. Né? Essa variante de coronavírus é uma variante descoberta em meio, aí por junho ou julho de 2019, isso não está muito preciso, no Oriente, na China. Mas a gente convive, e é por isso que tem um andamento com vacinas recentemente, não porque sejam vacinas desenvolvidas, mas porque já estavam sendo trabalhadas em outros âmbitos, outras variantes do coronavírus. O homem vive com coronavírus desde 1937, tá? E só em 65 que ele começou a ser chamado de coronavírus, porque no microscópio se identificou lá um aspecto de coroa neles. Mas o alfa-coronavírus 229E, NL63 e o beta-coronavírus OC43HKU1, esses estão convivendo com seres humanos desde 1937. Ou seja, nós já temos, provavelmente todos nós que estamos assistindo aqui, temos algum coronavírus dentro, tá? Né? Mas é que eles não provocam o que provoca essa variante do SARS-CoV-2, que cresce exponencialmente, que se transmite muito mais rápido e que provoca a letalidade referida pela professora Rafaela. Eu quero um pouco de números.
Eu sempre que faço, essa não é a primeira vez que eu entro ao vivo para falar do assunto, e aí eu gosto de trazer dados ao vivo para a gente poder falar de uma coisa. O melhor site para a gente ver isso é o site da Johns Hopkins University. Né? Se vocês entram lá, eles têm um sistema de controle que vão mostrar para vocês. Eu entrei hoje às 19h45, 15 minutos antes da gente ter, para ter os números exatos, né? Os números mais exatos possíveis. Pois lá anuncia que contaminados no mundo são 7.449.486 pessoas, com 418 mil guardados. 5 a 6 meses, né? Dezembro e junho, tá? Bom, além de sintomáticas, mas já recuperadas da infecção, ou seja, gente que se contaminou 16 mil pessoas no mundo, tá? Então, pensa 418 mil mortos, mais 3 lesionados, feridos, tá? Mas que não morreram. E a comparativa, a Guerra do Golfo, que durou de 2 de agosto de 90 até 28 de fevereiro de 91, portanto, nós estamos falando aí de um período mais ou menos similar, teve uma estimativa aproximada de 2 mil mortos, menos da metade do coronavírus, tá? E a Guerra Civil da Iugoslávia, que durou 10 anos, de 91 a 2001, teve aproximadamente 140 mil mortos, menos de 1/3 do que matou o coronavírus, tá? Então, por aí dá para a gente ter uma ideia do que é que nós estamos falando. Por que eu estou dizendo isso? Porque somar isso, a capacidade de difusão viral, a dificuldade do conhecimento da médico a respeito disso, todo mundo tratou isso aqui no começo, e traçam paralelos usando exemplos de gripe e tal. Por quê? Porque se pensava que a infecção, que a doença da Covid é respiratória. Mas já sei que não é uma doença respiratória. É uma doença que forma microtrombos dentro das pessoas, e esses microtrombos circulam cardíacos, pulmonares, e é por isso que daí acaba atacando a capacidade respiratória. Mas se vocês olharem as curvas de mortos, eles vão apresentar mais associação com cardiopatia do que com problemas pulmonares. O que eu quero dizer? Tem mais risco de morrer tenso do que quem tem bronquite, por exemplo. Né? Por quê? Porque o problema é muito mais a capacidade circulatória pela Covid, o que significa que ela é uma doença todo o sistema do sujeito, porque ela circula através do sangue. Então não é um problema exclusivamente respiratório, nada tem a ver com influenza ou com gripe ou coisas do gênero. Estou querendo dizer isso tudo para situar os senhores a respeito do que talvez o nosso primeiro ponto divergente, meu e da professora Rafaela. Né? A questão do considerar a guerra da Croácia, que mata mais da Iugoslávia, que mata mais do que a guerra no Golfo, que fere mais, é muito mais grave. Tá? Essa é uma... Claro, eu respeito a opinião contrária, ela sustentou, e tem razão, que o nosso sistema de saúde também contribuiria para a produção desse resultado na medida da sua falência, né? Se mostra em números, quando a gente olha para os números do Brasil, não é? Mas, por outro lado, sistemas de saúde muito poderosos, desde o ponto de vista de organização e mesmo de capacidade tecnológica, como os dos Estados Unidos e os do Reino Unido, tem mais mortes do que o nosso. Né? Você pode dizer até que nos Estados Unidos não tem o serviço público de saúde, e talvez seja por isso, mas na Inglaterra, na Itália tem, na França tem, na Espanha tem, e todos esses países com um sistema de saúde infinitamente melhor que o nosso, primeiro mundo, todos esses países têm por milhão de habitantes uma taxa superior ao Brasil de mortos.
Então, isso não é um problema de sistema de saúde, isso é um problema da doença mesmo. Ela é doença grave. Então, essa é uma discordância, mas é a aplicação dos tipos penais. E aí a gente tem que entrar na seara dos tipos penais, o que acontece com os tipos penais. Eu fiz uma classificação um pouco diferente dos tipos penais em relação àquilo que eu vi em outros escritos a respeito do tema. Eu classifiquei os tipos penais entre aqueles que têm lugar possível na casuística, aqueles que não têm lugar de jeito nenhum, ou quase nenhum, e aqueles em que tem algum lugar hipotético, menor, restrito, tá? E tudo do filtro dessas incriminações, ok? Então vamos lá. O que acontece? A morte, né? Numa situação como essa, em princípio, nós estamos falando de homicídio, nós estamos falando de matar alguém deliberado. Paulo, deixa eu te interromper só um minutinho. Sua internet está travando. Então, no início dessa fala, que é bem importante, ela travou. Teria como você tentar repetir ou ver o que está acontecendo aí direitinho? Vamos ver se o professor Paulo Busato consegue dar um jeito nessa internet. Você consegue me ouvir, Paulo? Deixa eu ver se ele retorna. Eu vou tentar colocar ele de novo, gente, para a gente retomar esse ponto que é essencial, em que ele estava discutindo quais são os tipos penais que têm alguma relação com a Covid-19. E ele esclarece que ele fez essa divisão desses tipos penais, né, entre tipos penais que têm alguma possibilidade de ser aplicado no caso concreto, aqueles que não têm possibilidade nenhuma, né, aqueles que são adequados e não são adequados às discussões que a gente está tendo casuísticas com relação à Covid-19. Ele está tentando se conectar de novo, ele retomou aqui. Acho que agora... Paulo? Tá cortando ainda um pouco. Você tá no Wi-Fi ou você tá no 3G? Eu tô no... Não, eu tô no... rede mesmo, né? Na rede. Só não sei se... Dando comentários. Comentário pode ser que a gente tenha aqui a possibilidade de evitar mais cortes na internet. Olha, eu tô bem... É que não tem como conectar isso Melhorou bastante agora. diretamente. Para mim aqui melhorou bastante. Uhum. Bom, vamos tentar. Eu trouxe um pouco mais para perto. Só por conta disso, certo? Tá bem. Qualquer dúvida que você tiver, você me interrompe e pede para repetir, eu repito, não tem problema. Tá certo, pode ficar tranquilo. Vamos lá. Eu quis fazer um quadro. Começando, eu disse que começava pelo homicídio, afinal de contas, é possível, ou seja, é um meio idôneo de promover a morte de alguém, você transmitir deliberadamente esse vírus, que pode ser letal e produzir o resultado morte. É possível? Claro que é possível. Né? Aliás, se vocês lembrarem, não é a primeira vez que a gente se depara com isso. É claro que dentro de algum tempo, quando se tiver vacina, quando se tiver tratamento, a doença deixa de ser grave. Mas isso já aconteceu antes, quando não tinha cura para a AIDS, por exemplo. Né? Eu me lembro muito bem de ter autores comentando que a transmissão deliberada do HIV para outra pessoa poderia caracterizar homicídio se fosse consumado, ou tentativa, pelo menos, se não conseguisse. Ou seja, era um meio idôneo da morte. Né? Então, não há nenhuma dúvida que é uma doença grave e letal, sendo transmitida, é um meio idôneo para produzir isso. Mas é muito mais, se você pensar numa conduta dolosa, vai um pouco além disso, né? No caso do homicídio. Por quê? Porque o homicídio tem uma qualificadora
no parágrafo 2º, inciso 3, que diz assim, ó, se o homicídio é cometido com emprego de veneno, fogo explosivo, asfixia, tortura ou outro meio insidioso ou cruel, ou de que possa resultar perigo comum. Veja, perigo comum é o perigo concreto a um número indeterminado de pessoas, tá? No capítulo dos crimes de perigo comum se encontra a difusão de praga ou doença, né, no Código Penal. Então, dentro de uma interpretação sistemática, o que você conseguiria vislumbrar é que esse é um homicídio qualificado, portanto, um crime hediondo, tá? Hum. Não é uma coisa tão simples assim. É perfeitamente possível que essa prática, ou seja, essa prática da transmissão deliberada do Covid-19, possa ser uma imputação referente a um homicídio e será um homicídio qualificado nesse caso. Daí o sujeito diz, não, mas pode haver uma transmissão que não seja intencional. O sujeito transmitiu, o outro morreu, mas não era intencional. Bom, mas o homicídio tem uma figura culposa, imprudente. Né? O parágrafo 3º. É possível um homicídio imprudente praticado dessa forma. O mesmo se pode dizer com relação à lesão corporal. Por quê? Porque o texto da lesão corporal é ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem. É uma ofensa à saúde? Claro, salvo se for uma situação que o sujeito seja totalmente assintomático, que nós vimos que tem uma boa porcentagem disso, né? 80%, ao redor de 80%, mas 20% deles sofrerão problemas de saúde. Esses 20%, portanto, são resultados de lesão corporal, no mínimo, né? E veja, se essa lesão corporal levar o sujeito a um hospital, a ser entubado, entrar em coma, mesmo que ele saia depois, tem a situação do perigo de vida, tá? A pena do perigo de vida, da lesão que gera perigo de vida é de 1 a 5 anos. Não é pouco. A lesão corporal também tem figura que resulta a morte. Se o sujeito transmitiu para o outro deliberadamente só para vê-lo ir ao hospital, mas o camarada termina morrendo, ainda é lesão seguida de morte. É o parágrafo 3º, reclusão de 4 a 12 anos. Tá? E ainda tem a lesão que pode ser culposa, pode ser imprudente. Né? O sujeito pratica a lesão, mas não tinha intenção de produzir essa lesão. Então, isso acabaria resultando numa lesão culposa, o parágrafo 6º, com pena de 2 meses a 1 ano. Muito bem, mas isso tudo nós estamos falando de crimes de resultado. Né? É possível isso? É. Qual que é o problema nesses casos? O problema é que, hoje em dia, com a transmissão do vírus sendo já difusa, né? Não há muito claramente identificadas as pessoas, você vai ter problemas de prova com relação à demonstração de um homicídio ou de uma lesão corporal. Claro que não vai ter um problema com relação à demonstração de uma causalidade, eu até nem gosto muito de falar de causalidade, porque as pessoas acham que a causalidade é algo absoluto, e de absoluto não tem nada, não é? Mas a causalidade no sentido do provável, né? Hoje, como é que você vai saber se o sujeito se contaminou justamente proveniente de uma pessoa determinada para quem você vai imputar esse homicídio ou essa lesão? Isso é um grande problema probatório. Ah, mas o cara andou de ônibus, mas foi no centro, claro, já não vai saber mais aonde que pegou esse vírus. E não vai ter como. O vírus não vem com impressão digital do sujeito que contaminou o outro. Né? Ninguém vai saber de onde veio. Mas é possível? Claro que é possível. Imagine, por exemplo, a pessoa que se encontra reclusa completamente, né? Os idosos, por exemplo, que estão se cuidando mais, porque são grupo de risco. Tá, então estão em casa. E a única pessoa que foi visitá-los foi uma pessoa que, eventualmente, foi detectada depois como uma pessoa portadora do vírus. Ora, se esse foi o único visitante, você tem a prova cabal, né? Eventualmente, você pode não ter a prova cabal. Você pode ter, olha, foram 2 ou 3 visitantes, mas só tem um que foi identificado como sujeito contaminado, ou só tem um que sabia que estava contaminado, e assim sucessivamente. Então, você pode reduzir as possibilidades até chegar em um autor provável. Essa vai ser o grande drama da imputação dos resultados, porque nós sabemos que essa questão é uma questão de imputação de resultado. Né? O que não dá para falar, o que me pareceu uma temeridade, que eu vi escrita também, é levantar a questão, mas é que se o sujeito vai para a aula com gripe e transmite para o coleguinha a gripe, isso é desconsiderado porque, afinal de contas, está dentro do risco permitido. Cara, não vem me falar de risco permitido de uma doença mortal, isso é uma loucura, não dá nem para entrar nesse assunto. Da imputação. Né? Falar disso... É,
querer falar de risco permitido a respeito de coronavírus é de brincadeira, né? É de quem não entendeu o que está se passando ainda, né? Talvez consiga conversar com o presidente, né? Mas com poucas pessoas vai conseguir conversar e se entender, né? Bom, mas dito isso, nós estamos falando dos crimes de resultado lesivo, né? Eu diria que a gente pode fazer uma progressão criminosa inversa, né? E se não for isso, o que pode acontecer? Pode acontecer o 131. O 131 é o praticar com o fim de transmitir a outra em moléstia grave de que está contaminado, ato capaz de produzir o contágio. Veja, reclusão de 1 a 4 anos e multa. Pena para um crime de perigo concreto. Tá? Aqui não acontece o resultado de transmissão. O sujeito não transmite, de fato, o vírus, porque se transmitir e provocar lesão corporal, pronto, né? Está lá a lesão corporal, ou está lá o homicídio, seja lá o que for. Mas aqui é a situação em que o sujeito pratica um ato capaz de produzir o contágio, mas esse contágio não se produz. Ou seja, não chega a transmitir a Covid, ou não chega a gerar o resultado, ou eventualmente transmite, mas o sujeito receptor é assintomático. Não ofende a saúde nem a integridade física dele. Então, esse poderia ter recebido essa transmissão 1000 vezes que não aconteceria nada. Seria um crime impossível, né? Sim. Mas o detalhe é que aqui, quando o legislador se adiantou em barreiras de imputação para incriminar um perigo e não um dano, ele compensou isso, incluindo um especial fim de agir na pretensão conceitual de relevância, porque diz praticar com o fim de transmitir a outra em moléstia grave. Bom, eu acho que já aqui nós discordamos um pouco, eu e a Rafaela, no que tange a moléstia grave, mas eu acho que a moléstia é grave. Tá? Então, partindo de que seja grave, que é o meu ponto de vista, é preciso que o sujeito queira transmitir, o que significa dolo direto. Tá? Então, se o sujeito quiser transmitir, quando pratica um ato capaz do contágio, ele vai estar realizando o 131. Alguns autores levantaram a questão, acho que até no teu texto também tem, se me salva a memória, a questão de que, bom, se não for esse especial fim de agir, não estiver presente, subsidiariamente entraria em discussão o 132, né, que é o crime de perigo comum. Eu ousaria discordar um pouco aqui por uma razão bem simples, porque o crime de perigo comum também não é culposo, né? O crime de perigo comum é doloso. Isso a gente né? concorda. Que é o... isso sem dúvida. Mas a questão é a forma de redação do 132, né? Expor a perigo direto ou iminente, né? Expor um número indeterminado de pessoas a perigo direto e iminente, isso já é mais complicado, porque se o crime for doloso e o perigo englobar a transmissão do coronavírus, está presente o especial fim de agir do 131. Entende o que eu quero dizer? Quer dizer, se o dolo é o dolo de expor a perigo e o meio é a realização de um ato capaz de contágio, esse dolo é o dolo do 131. Sempre. Sim. Né? O 131 vai se sobrepor ao 132. Não vai sobrar espaço para o 132, salvo em uma única hipótese. Porque já que não tem modalidade culposa, todos os dolos diretos do 132 serão 131. Sobra só a hipótese de dolo eventual para o 132. Então, quando o sujeito realizar um ato capaz de produzir o contágio, ciente de que está contaminado, ou pelo menos suspeito de que está contaminado, sem se importar com a possível contaminação, embora não deseje a produção do resultado, o que vai ser uma prova bastante difícil, convenhamos, não é? A respeito de como o sujeito procedeu, nesses casos caberá o 132. Portanto, é restritíssima a hipótese que sobra para o 132. Tá? Outro que também me parece que é inviável, e nisso nós estamos de pleno acordo, e eu acho que todo mundo que escreveu sobre isso escreveu no mesmo sentido, eu só vi um caso de um sujeito que alarga um pouco o tipo, nós já vamos comentar, quando a gente começa a entrar nos crimes de perigo abstrato. Né? Lá nos crimes de perigo comum aparece o 267, causar epidemia mediante propagação de germes patogênicos. Tá? Aí a questão todo mundo fala, o núcleo é causar. Não, o núcleo não é causar. Causar é relação de causalidade, né? É propagar o núcleo. Só que está mal escrito, né? Como tem um monte de coisa mal escrita no nosso código. Mas causar epidemia tem o sentido de dar causa à epidemia e, portanto, de deflagrá-la. Não tem outra forma de interpretar isso.
é o ato de propagar os germes patogênicos, dando causa à epidemia. Né? E esse é o problema. Se essa epidemia chegou aqui já de outro lugar, e acho que aí não tem muita dúvida, né? Você, no máximo, poderia incriminar um chinês, né? Porque senão, Não aqui você não vai achar ninguém para incriminar. Não vai ter que incriminar aqui pelo simples fato de que a epidemia já tinha sido causada. Daí eu vi alguém falar que não, mas se for num ambiente, se o sujeito deflagrasse isso num ambiente que até então não estava contaminado. Cara, mas é a mesma pandemia, é a mesma, não é um outro, é o mesmo. Então não se trata de causar coisa nenhuma, né? Se trata de incrementar, né? Claro que a gente sabe que o incremento do risco e a causação do risco, desde um ponto de vista axiológico, são a mesma coisa. Mas nesse caso aqui, e aí eu convoco o princípio de legalidade estrita, que remete a uma interpretação restrita do tipo, causar não pode ser interpretado também como incrementar. Porque se a gente fizer isso, a gente está fazendo uma interpretação extensiva em mala em parte. Né? Então, não dá. Ou seja, para o 267 não sobra nada. Tá? Aí vem o 268, que esse tem majoritariamente na doutrina uma aceitação muito grande. Né? Tem sido reconhecido como o crime por excelência aí. E eu acho que a possibilidade de aplicação dele tende a zero. Concordo. Já vou me explicar. Tende a zero. Por quê? Porque ele diz assim, ó, infringir determinação do poder público destinada a impedir a introdução ou propagação de doença contagiosa. Certo? Isso aqui, como vocês veem claramente, é uma norma penal em branco, uma lei penal em branco. Infringir determinação do poder público destinada a impedir a introdução ou propagação de doença contagiosa. Ora, o núcleo é infringir, violar. Violar o quê? Determinação do poder público. Qual? Qual? Todas. Tem várias. E aí danou-se, né? Aí danou-se. Porque isso aqui é uma norma penal em branco, uma lei penal em branco, que vai remeter a outra. Claro que de entrada já tem o problema da lei penal em branco, que é um problema clássico esse, né? De princípio de legalidade a respeito da reserva geral da lei, né? A reserva ampla, geral e substancial de lei em matéria penal. Ou seja, matéria incriminadora só pode derivar de lei penal. Tal. Mas todos nós sabemos que essa técnica de tipificação, que remonta lá ao final do século XIX, começo do século XX, essa técnica de tipificação é adequada, constitucional, especialmente naquelas situações em que muda muito rápido o ambiente em que se está trabalhando, como é o caso de drogas, por exemplo. Né? Sempre tem uma droga química nova a cada mês, a cada surgimento novo. Né? Então, claro que isso fica para o ambiente lá da Secretaria de Saúde, para as secretarias de saúde, para os ministérios da saúde regularem, e a regulação vem através de portarias do DIMED. Nesse caso aqui também, né? Claro, o que são doenças infecto-contagiosas vão mudando e aí tem sentido que isso seja através de uma lei penal em branco. O problema não é esse. O problema é que, nesse caso, a forma de redação do tipo remete integralmente o que está prescrito para fora do ambiente da lei federal. Por quê? Porque não se sabe o que é que se está infringindo. Você sabe se você está infringindo alguma coisa comissiva ou omissivamente? Dolosa ou culposamente? Você não sabe nada, porque a determinação inteira está fora da tua esfera de entendimento da norma. Entende? Você olha para a norma, quando você lê a lei de drogas e você olha lá e diz assim, comprar, importar, exportar, tem todas as condutas descritas, se sabe muito bem o que você tem que fazer. E o único objeto que é remetido para fora é a expressão droga. O que define o que é droga está fora. Mas toda a conduta está prescrita dentro do tipo de lei federal. Qual é a conduta prescrita aqui? Infringir o quê? Infringir como? De que modo? Está tudo fora. Então, isso aqui é o preceito remetido completo que leva a uma violação direta ao princípio de legalidade na vertente da certeza. Você não sabe o que é incriminado. E isso é ainda pior, mesmo que você entenda, não, mas tem legislação para isso, está sendo dada ampla divulgação, aí entra aquilo que a professora Rafaela falou no começo. Tem pouca informação e tem muita informação ao mesmo tempo. Sobre o que é que tem muita informação? Sobre isso, sobre as determinações do poder público.
tem muitas e são conflitivas, porque, além de tudo, a gente está no meio de uma briga política incompreensível, não é? Em que o governo federal enuncia uma série de normas, que seriam normas complementares, que entrariam aqui como determinações do poder público, e o teu estado e o meu definem outras, entendeu? E o teu município e o meu definem Às vezes outras. é E aí a matéria errado. vai para o Supremo, Então, e a matéria vai para o Supremo, e o Supremo afirma que o Brasil é uma federação, etc., e dá autonomia para os estados e para os municípios, reconhece eles como entes federativos, está correto isso, né? É bom que se diga, está correto, mas gera na cabeça das pessoas uma loucura, ninguém sabe a quem seguir, sim. né? São normas variadas, e se fosse só variadas, era menor o problema, mas elas são variadas e conflitantes, tá? E tem mais uma coisa, se isso ainda fosse pouco, você olha para o tipo e diz assim, infringir determinação do poder público. Em interpretação restritiva, baseada no princípio de legalidade, determinação é aquilo que determina, aquilo que é, portanto, cogente. Não vale que seja só recomendação. E quando é que nós vamos saber se é cogente ou se é obrigatório ou se é facultativo? Multiplicidade delas e disputando espaço. Ou seja, menos possibilidade de saber ainda. Supondo que milagrosamente eu conseguisse organizar esse conteúdo, ainda assim seria plausível que aquele sujeito que fosse imputado alegasse que cometeu um erro excusável, né? Um erro de tipo excusável, porque um elemento do tipo ali era meio incompreensível, eu não entendi bem, você tem que aceitar, porque não por outra coisa, senão porque o próprio juiz também não entendeu bem, né? Ele vai dizer o mesmo. Você não entendeu bem, eu também não. Então, não tem saída. Esse 268, ele está afadado a ter uma aplicação muito restrita, muitíssimo restrita. E vamos a mais. Ainda pode ser pior, porque se você pensar desde um ponto de vista da própria intervenção mínima, né, o enunciado do tipo é insustentável, porque ele diz assim, infringir a determinação do poder público destinada a impedir a introdução ou propagação de doença contagiosa. Qualquer uma, certo? Sarampo, por exemplo. Com Né? certeza. Então, você imagina o seguinte, quer dizer, o sujeito não levou o filho para vacinar. Ele violou uma determinação do poder público para conter uma doença contagiosa. Ele cometeu o delito. Só que ninguém vai ser condenado por ter esquecido de levar o filho para tomar a vacina do sarampo. Entendeu? Por quê? Porque isso se resolve de outro modo. Não se resolve com direito penal. Não precisa de direito penal para isso. Então, do ponto de vista da intervenção mínima, claro que não é o caso de intervenção mínima na Covid, mas em outros casos, o que eu quero dizer com isso é que a redação do tipo é ruim desde o princípio de legalidade e desde o princípio da intervenção mínima. A redação do tipo é péssima. Vai sobrar algum caso, diriam vocês, vai sobrar algum caso de imputação desse 268? Vai. Mas é muito raro. Sabe quando que vai acontecer isso aqui? Vai acontecer quando o sujeito que for autoridade de saúde ou autoridade fiscalizatória chegar para você e dizer assim, olha, o decreto municipal proíbe o senhor tem 60 anos, o senhor tem 70 anos, o senhor não pode entrar aqui nesse restaurante, porque o decreto proíbe. Uhum. E isso não tem que vir do porteiro do restaurante, tem que vir de uma autoridade de saúde, que possa ter credibilidade. Se nesse momento o sujeito diz, não, eu vou entrar assim mesmo, bom, aí ele violou o 268, porque ele não pode alegar erro nenhum, né? Ele está sendo esclarecido por uma autoridade capaz a respeito daquilo que ele tem que fazer. Ele não vai dizer que é erro, Uhum. né? Não tem jeito de dizer que se enganou. E aí ele não consegue escapar disso. E virá junto, naturalmente, nesse caso, aquela questão da desobediência, né? Que está prevista também como uma das hipóteses, né? Desobedecer a ordem legal de funcionário público, né? Então, claro, aí ele com uma única ação desobedece a ordem do funcionário público e infringe a determinação do poder público. Então, ele realiza 2 delitos com uma única ação em concurso formal e vai responder pelos 2, tá? Agora, cuidado também com esse negócio da desobediência, porque uma coisa é o sujeito ser advertido e realizar eventualmente o 268. Se ele realizar esse 268, olha a pena do 268. Detenção de 1 mês a 1 ano e multa. O que é isso? Crime de potencial ofensivo. O que é que isso significa? Ele só pode ser conduzido ao juizado especial criminal.
para a lavratura de um termo circunstanciado. E that's all. Se ele for detido, isso é abuso de autoridade. Ou seja, se ele for detido, ele pode resistir à detenção, porque a ordem do funcionário público não é mais legal, é ilegal. E ao ser ilegal, não se configura o crime de desobediência. Entende? Ou seja, é muito restrito, tanto o 268 quanto o 330. Não é um acaso que aquela portaria interministerial que previa a ocorrência de crimes terminou revogada. Porque, claro, não tem condição de aplicar aqui. Né? Isso é a portaria, desculpa te interromper, a portaria interministerial, né, ela fazia menção expressa ao 268 e ao várias vezes. Várias vezes, como se o direito penal fosse um instrumento de coação, ou seja, cumpram, caso contrário, o direito penal vai em cima de vocês, dois dispositivos que são completamente esvaziados porque não tem incidência prática. Então, era assim. Pois é. Na prática, acabava não acontecendo, a própria portaria caiu, e aí isso mostra, isso fala por si, né? A inutilidade desses dispositivos. Então, os dois dispositivos que foram invocados nas portarias são precisamente aqueles que têm menos aplicação. Uhum. Né? É muito mais provável que ocorra um 131, 129 ou 121 do que qualquer um desses. Tá? E aí, por último, eu queria fazer uma referência, ainda que seja colateral, ao 286, né? Que fala em incitar publicamente a prática de crime. Né? Percebam que, não obstante as tipificações sejam restritas, né, e variadas, o fato é que existem incriminações capazes de estar vinculadas à difusão do coronavírus. Portanto, aquele que incitar significa convocar ou convidar ou dar ensejo ou promover que outra pessoa pratique crime. Ora, se nós sabemos que a infração da determinação que eu conheço é delito, se nós sabemos que a prática de um ato capaz de produzir o contágio deliberadamente é delito, se nós sabemos que o contágio produzido para outra pessoa, provocando lesão corporal ou homicídio, ou pelo menos correndo o risco de provocá-la, porque tanto a lesão quanto o homicídio podem ser com dolo eventual, são delitos, quem incita publicamente, veja, o detalhe é o publicamente, portanto, a um número indeterminado de pessoas, quem incita publicamente a prática de atos capazes dessa difusão de contágio, realiza o crime do 286. Tá? E esse publicamente não é um publicamente que significa estar presente um monte de gente. O meio cibernético hoje oferece uma forma muito fácil de fazer essa difusão. Então, o sujeito que convoca lá uma rave, por exemplo, né? Ele sabendo da situação, né? Eu já vi festas, anúncios de festas que eram com nome de Covid. Né? Não precisa dizer mais nada. Né? A festa do vírus. Né? É evidente que esses casos são casos de delito do 286, que é a detenção de 3 a 6 meses. De novo, um crime de menor potencial ofensivo, que é que gera? Gera um registro no juizado especial criminal. Tá? Então, eu acho que com isso, esse é o panorama, mais ou menos, dos tipos que podem entrar ou não podem entrar na nossa discussão. A partir daí, é contigo, né? Vejam os casos aí, eventualmente o pessoal que está assistindo, que queira saber dos casos aí, pode perguntar e a gente vai respondendo. Vamos lá. Bom, em resumo, né, vou sintetizar os tipos penais que você apresentou para poder apresentar alguns casos. Agora, o Instagram, ele estabelece um prazo de 1 hora para a nossa live. E a gente está esgotando em 5 minutos. Então, eu proponho o seguinte, eu vou fazer um resumo geral dos tipos penais que você apresentou. A gente encerra essa live e abre outra para a gente conseguir discutir sem ter pressa de responder, para não cair no meio de uma resposta. Concorda comigo? Tá então, ótimo, vamos lá. Ótimo. Só o resumo geral, o panorama geral do que o professor Paulo César Busato acabou de apresentar. Então, foram apresentados, assim, me corrija se eu estiver errada, 7 tipos penais. É um panorama de 7 tipos penais. 2 de resultado, 2 crimes de dano, né? A possibilidade de caracterizar o homicídio ou a lesão corporal, artigo 121 ou 129 do Código Penal. Temos alguns crimes de que seria o perigo de contágio de moléstia grave, artigo 131, crimes de desobediência, artigo 230, e de incitação ao crime que está no 286. E discutimos também, né, nesse panorama, também os 2 outros tipos penais. A infração de medida sanitária preventiva, artigo 268,
e na qual se estabeleceu aqui a dificuldade de aplicação prática desse tipo penal, tendo em vista a diversidade de tipos de determinação e a própria vaguidade do termo, né, determinação da autoridade pública, e o crime de epidemia do 267, que também foi descartado, porque a gente não tem como causar uma epidemia que já está causada, né? Uma pandemia já está causada, já está instalada, então a gente não teria condição mais de discutir o artigo 267. Então, eu vou fazer o seguinte, Paulo, eu vou encerrar essa live, eu ela salva para quem aquelas pessoas que não conseguiram acompanhar ter a possibilidade de ouvir depois, e eu vou iniciar nova live. Então você coloca de novo lá, que aí a gente volta, eu vou te apresentar alguns casos práticos. Quem fez pergunta aqui no chat eu já anotei, então eu te apresento as perguntas do chat também para a gente continuar falando mais um pouquinho, tá certo? Me dá 2 minutos que a gente retorna. Voltem aí para acompanhar a gente. Um abraço. Já já a gente Abraço.